Você já deve ter ouvido falar na lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. No filme, talvez. Mas você conhece a história da origem dessa lenda urbana? A maldição de um herdeiro morto pelo próprio pai em batalha. Fica com a gente que depois da vinheta eu te conto os detalhes. Existem diversas lendas urbanas no mundo. Mas você conhece a história do Cavaleiro Sem Cabeça? Essa é uma lenda popularizada nos Estados Unidos, porém tem raízes na Europa. Nesse sentido, é uma história que faz parte da cultura de diferentes países. Além disso, tornou-se uma referência da chamada cultura pop ao ser transformada em filmes, livros e até séries. Como principal exemplo, o filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, produzido por Tim Burton, o mesmo diretor de A Noiva Cadáver e Edward Mãos de Tesoura, para quem não lembra. Além do protagonismo nas produções artísticas, o Cavaleiro Sem Cabeça está presente em outros contos do folclore europeu. Mas, em geral, esse processo é consequência da moral envolvida na lenda. Entenda. A origem dessa história está dividida entre a Escócia e a Irlanda. De qualquer modo, as raízes europeias da história do Cavaleiro Sem Cabeça se relacionam com suas principais características. A figura do Cavaleiro Sem Cabeça está associada a elementos da Idade Média. Além da própria figura do cavaleiro, as vestimentas rudimentares, o corcel negro que ele monta e os demais hábitos remontam à tradição medieval. Nesse sentido, a origem do personagem está associada às brigas entre clãs, o que era tradicional na Europa medieval. Comumente, associa-se a figura do cavaleiro ao clã MacLean, do distrito de Lochbuie, na Escócia. Entretanto, também é possível encontrar versões que o colocam como um dos cavaleiros reais na Irlanda. De qualquer modo, a lenda urbana reconta conflitos familiares na busca por poder. Assim, uma das principais lições relacionadas a essa história refere-se à ganância dos filhos em relação às posses dos seus pais. Porém, também pode se interpretar pelo ponto de vista da ganância dos seres humanos em geral, principalmente em relação a poder e riqueza. Segundo a lenda, o nome original do Cavaleiro Sem Cabeça é Evan, um jovem que foi filho e herdeiro do clã MacLean. Entretanto, Evan tinha muita inveja e ódio do seu pai e acabou envolvendo-se em grandes conflitos com ele. Eventualmente, as diferenças foram resolvidas como se fazia na época, por meio de um duelo. Ainda que fossem pai e filho, a rivalidade entre os dois levou o clã à desgraça, e somente a prevalência de um poderia resolver esse conflito. Assim, ambos se encontraram no campo de batalha em Lochbuie no ano de 1538. Nessa batalha, tanto o pai quanto Evan levaram seus próprios exércitos, mas o final trágico do herdeiro simbolizou o início de sua maldição. Após ser decapitado com um golpe de machado desferido por um dos soldados do seu pai, Evan não conseguiu morrer. Geralmente, as lendas urbanas dizem que sua raiva era tanta que o corpo e a alma não se desprenderam do plano físico. Por outro lado, alguns afirmam que foi uma maldição de Deus que o fez virar o Cavaleiro Sem Cabeça, como uma punição por ter desonrado seu pai. Desde essa lendária batalha, Evan vive na figura do Cavaleiro Sem Cabeça, cavalgando em seu corcel negro para colher as almas dos traidores nos campos de batalha. Nesse sentido, a figura do cavaleiro é representada por um homem sem cabeça montado num corcel. Além disso, utiliza vestes medievais puídas, gastas, em tons sombrios e costuma cavalgar de forma audível. Por fim, algumas lendas urbanas contam que ele carrega consigo a cabeça decapitada. Entretanto, outras narram que ele não possui essa parte do corpo e está justamente em busca dela. Como é comum nas lendas e mitos, existem outras versões. No geral, a mais preponderante refere-se a um presságio, um mau agouro, que Evan encontrou antes da batalha contra seu pai. Segundo essa versão, o filho do clã Lochbuie encontrou uma figura mítica chamada Fada Lavadeira. Em resumo, é a figura de uma idosa, conhecida no folclore escocês por ser uma mensageira entre o mundo dos vivos e dos mortos. A fada era responsável por lavar as roupas dos guerreiros que morriam no combate. Desse modo, ela foi encontrada por Evan enquanto enxaguava uma pilha de camisetas manchadas com sangue no dia anterior à batalha. Sendo assim, decidiu perguntá-la se aquelas roupas eram de seus inimigos ou dos seus aliados. Como consequência,
acabou descobrindo que a sua própria roupa estaria entre elas, fazendo o futuro Cavaleiro Sem Cabeça entrar em desespero. Entretanto, a fada lavadeira afirmou que ele poderia reverter aquele destino caso sua esposa o servisse manteiga ao amanhecer, mas ela teria que fazê-lo espontaneamente, sem aviso algum de seu marido. Ainda que tivesse uma saída para a situação, o destino não sorriu para Evan. No dia seguinte, a esposa serviu um pão seco antes da batalha contra seu pai. Posteriormente, os eventos se sucederam e o presságio se concluiu, dando origem ao terrível castigo do Cavaleiro Sem Cabeça e à assombração galopante do fantasma, que cavalga à procura de vingança terrena enquanto assombra cidades pacatas. Bom, gente, por hoje é isso. Para mais conteúdos como esse, se inscreve, dá like, fica mais tempo com a gente. No mais, um abraço e até a próxima.